MS Dia Preview, informação até você. Nessa entrevista o assunto é ônibus, isso mesmo, busão. Eu falo com alguém que foi executivo do transporte coletivo por décadas e conhece bem a realidade da mobilidade urbana, tem se aprimorado, tem buscado referências, estudos, fora até de Mato Grosso do Sul, para poder entender e lutar por uma bandeira de melhoria nesse serviço que é tão importante na vida do brasileiro, do sul-mato-grossense, do campo-grandense, ou seja lá quem for de qualquer cidade do país. Eu falo nessa entrevista do MS Dia Preview com João Rezende, hoje pré-candidato a deputado federal. Fica comigo nessa entrevista. Seu João, obrigado pela participação no MS Dia. O senhor já tinha participado uma vez e é muito bom ter o senhor de volta aqui, até para a gente tratar desse assunto, falar um pouco da sua história. Perfeito. E também do que te levou a essa decisão da política, né? Mas antes já começo com uma pergunta que eu acho que o senhor deve receber todos os dias. O senhor viveu tanto do lado do elogio no transporte coletivo, quando em Campo Grande isso funcionava muito bem. Parece distante, mas há 2 décadas atrás a gente era referência no Brasil, né? Buscou-se modelos, adotou-se modelos bem, e a cidade tinha um tamanho, a cidade tinha uma realidade. Passou-se um tempo, isso virou razões de críticas. Todo mundo admite que o ônibus não está legal, né? Até o senhor mesmo já admitiu em reuniões publicamente e tudo mais. O que fazer? Tem solução para o transporte coletivo de Campo Grande e do resto do Brasil? O ônibus realmente não está legal? Tem alguma coisa dele que está funcionando bem? Ou a gente está vivendo um momento de limite que necessita realmente uma grande transformação, um choque de realidade? Danilo, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E é isso mesmo, viu, Danilo? A mobilidade urbana, mais especificamente o transporte por ônibus, transporte de massa, literalmente passa por um momento crítico, muito crítico. E essa afirmação que você colocou aí, que nós já fomos referência a nível de satisfação, a nível de Brasil, verdade, mas isso, infelizmente, não é mais uma realidade. Nós sofremos críticas muitas procedentes e outras nem tanto. Mas o certo é que o transporte urbano em Campo Grande, eu diria Mato Grosso do Sul, ele não agrada ao empresário, no meu caso, porque não consegue prestar um serviço a ponto de manter a sua clientela fiel, até pelo contrário, houve uma debandada da nossa clientela, não consegue agradar ao cliente que está optando por outros meios de transporte, independentemente da segurança, logo adiante comento sobre isso, não agrada também ao poder público. Então, é o momento de repensar tudo isso. Eu diria, Danilo, que a pandemia ela foi um marco, com certeza, para muitas atividades, para muitos, se não todos os seres humanos da Terra, né? Ela realmente, eu costumo dizer, Danilo, que a pandemia mudou o centro gravitacional da Terra, né? Coisa que a gente nunca imaginava que ia enfrentar, nós estamos enfrentando. Bom, a pandemia, no caso da pandemia, o transporte coletivo foi um serviço essencial, né, para as pessoas poderem ir e vir, os trabalhadores da saúde, né, que ganharam um destaque enorme, mas também as outras profissões, e até se ficou aquele dilema, né, se era um risco também para eles no ônibus, porque tinha aquela questão de ser um lugar de aglomeração e tudo mais, e fez também todo mundo refletir sobre muitas coisas, né? Depois, voltando, o transporte coletivo, principalmente nesse ano de 2022, tem sido muito discutido, né? O senhor acha que a discussão acaba sendo um pouco rasa, seu João? Porque, na verdade, não é só o ônibus, né? É todo um sistema que envolve desde o ponto onde as pessoas fazem embarque, os terminais, a atividade do usuário, de usar ou não usar isso, e ter um ponto de equilíbrio, a participação do poder público, né? Que o poder público também não pode ser um voyeur da situação e só aparecer para criticar e confirmar o que às vezes a opinião pública está falando. Ele também é partícipe da situação, né? Da crise. Danilo, você abordou um ponto crucial. O transporte público
urbano metropolitano, ele é um direito social. Está no artigo 6º da Constituição, no mesmo patamar da educação, da saúde e da segurança. No entanto, os governos, seja da esfera federal, da estadual e da municipal, não encararam isto e não entregaram ainda esse direito ao cidadão. Por comodismo, porque tudo ia muito bem, ninguém pediu, ninguém pressionou, né? E aí um pouco disso. De verdade, mais especificamente, a Constituição determina que quem tem que gerir esse serviço, disponibilizar esse serviço, é o prefeito do município, né? Então, cabe a ele legislar, cabe a ele disponibilizar. Seja diretamente, nós temos algumas cidades no Brasil que a própria prefeitura disponibiliza o serviço com a frota própria da prefeitura. Na sua esmagadora maioria, as prefeituras concedem, literalmente é uma concessão pública, então concede a terceiro, a iniciativa privada, esta prestação de serviço. Dos mais de 5 mil municípios brasileiros, a gente tem metade deles, 2.000 e poucas cidades, que tem o transporte coletivo. Um pouco menos, acho que nós temos aí 1.300 cidades em torno que tem um serviço regulamentado. Mas aí concedido. Faltava também uma visão nacional estratégica para o transporte coletivo nas grandes cidades, né, nas capitais. Não falta, eu diria que falta, viu, Danilo? Aí nós temos algumas cidades como Curitiba, que virou referência mundial, né, exportou tecnologia. Eu fui conhecer alguns anos atrás, em Bogotá, lá, o transporte tem uma operação denominada Transmilênio. É o projeto de transporte de passageiro por ônibus de Bogotá. É o maior sistema de transporte de passageiro por ônibus do mundo. Bogotá, uma cidade que hoje deve ter lá seus 12, 13 milhões de habitantes, não optou pelo metrô e sim optou pelo ônibus. E nós fomos lá conhecer. E lá o gestor daquele projeto nos recebeu, uma comitiva que fomos aqui de Campo Grande e de outras cidades, e lá o gestor falou: olha, eu aprendi, nós implantamos isso aqui e fomos buscar lá em Curitiba. Vocês... Muito bom ter vindo aqui, mas lá em Curitiba, nós fomos buscar. Só que lá eles melhoraram, né? Literalmente aprimoraram. Mas o que é melhor? Tem mais ônibus não atrasa? Prioridade total ao transporte público. O governo disponibiliza isso, onde praticamente todos pagam passagem, aí quando todos pagam, a tarifa fica mais, diria, acessível, né? E, então é isso que acontece lá. Mas voltando aqui para o Brasil e para Campo Grande, mais especificamente, ao longo dos anos, Danilo, o transporte foi sendo deixado de lado. Veja só, a implantação dos corredores de transporte que deveriam estar implantados há 30 anos aqui em Campo Grande. Porque o projeto de Curitiba, ele foi trazido para Campo Grande, literalmente aquela equipe da Urbis, que é a empresa gestora do transporte de Curitiba, aquela equipe convidada pelo então prefeito Lúdio Martins Coelho. Isso que eu ia falar, 30 anos atrás a gente está falando de 92. 91, 92. Secretário Jurandir Santana Nogueira, que Deus o tenha, deixou uma colaboração importante para Campo Grande, implantando o sistema integrado. Sistema integrado que era planejado em etapas, os terminais, na sequência os corredores. Então implantou naquele momento Terminal Bandeirantes, Morenão, Júlio Castilho e General Osório. E aí, uma sequência, Guaicurus, Nova Bahia, Aerorancho, e também Moreninhas, mas paramos por aí. E os corredores, que é justamente onde o cidadão teria uma viagem mais rápida, com possibilidade de cumprimento de horário, uma uniformidade, um padrão, isso não aconteceu. Nessa altura, o senhor era o gestor da Jaguar, que era uma das empresas que prestava o serviço. Antes de existir o consórcio Guaicurus, que muita gente que é mais jovem sabe que ele veio aí desde 2012, né?
Então, ou seja, 20 anos atrás, antes do consórcio Guaracurus, isso já era uma discussão. Não era nem discussão, isso era uma realidade. E sabe lá por quê? Não que saiu do papel. O gestor do momento, que aí não vou citar nome, deixou Campo Grande numa situação, eu diria, Danilo, até diria constrangedora. Uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, não ter, até mês de abril, próximo passado agora, não tinha 1 metro de corredor de ônibus. É algo, diria, inadmissível. E aí a sociedade, ela é induzida... Mas espera aí, o senhor não pode citar o nome, mas eu posso. De prefeito, a gente teve o André Puccinelli, 2 mandatos. Depois dele, o Nelsinho Tradi, que inaugurou 1.400 obras, aí tinha totem para tudo quanto é lado. Depois disso, veio o Alcides Bernal, ficou 1 ano, depois foi cassado, mas não foi cassado. Veio o Olarte, depois voltou o Bernal, e aí o Marquinhos Tradi ficou aí 1 mandato e meio. Todo mundo que passou por aí, políticos com alta votação, que prometeram dar mais qualidade para o transporte coletivo. No caso do André, teve até a questão da gratuidade, que ele deu para idoso, estudante lá naquela época, ficou como um marco. Ninguém se preocupou com a agilidade do serviço do transporte coletivo? É isso que o senhor está falando? É exatamente isso. Eu diria até, Dani, vou voltar um pouquinho mais. A gratuidade do estudante, ela advém de 1993, então prefeito Juvencio. E quando ele concedeu essa gratuidade, mandou o projeto para a Câmara aprovou, gratuidade 100% para todos os alunos que morassem acima de 2.000 metros da escola e estudando em uma escola oficial. Mas aí já começou a implementar logo de cara ou foi só no mandato seguinte? Só que, ao contrário, porque muitas pessoas até hoje imaginam quem paga a conta dessa gratuidade é justamente quem utiliza o transporte na condição de pagante. A Prefeitura de Campo Grande, que é quem deu toda essa gratuidade, nunca pagou 1 centavo por essa gratuidade. Foi feito um fundo para isso. Ela fez literalmente uma cortesia com chapéu alheio até janeiro próximo passado agora, quando o então prefeito Marquinhos começou a pagar pela gratuidade dos alunos da rede municipal, o que já foi uma boa iniciativa. Para impedir que a tarifa também dispare. Mas só que quem deu a gratuidade, quem concedeu, foi a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Ela que tem que pagar por todas essas gratuidades. No entanto, nunca fez durante praticamente 30 anos. E isso, Danilo, é muito, diria, ruim. Diria que é uma política perversa, uma perversidade social, melhor dizendo, onde você coloca só aquele grupo de pessoas que utilizam o transporte a pagar por uma gratuidade que beneficia toda a cidade. Mas não tem os dois lados, mas eu entendo esse lado do senhor. O cortesia com o chapéu alheio e a prefeitura, o poder público acabou sendo omisso. Mas um problema que está tendo agora é a queda dos usuários, do número de usuários. Claro que hoje em dia tem Uber, hoje em dia as pessoas têm, o cara vai lá e resolve comprar uma moto, um carro, para poder não depender do ônibus. E a cidade ficou maior, né? Tudo ficou mais distante. Mas aquela pessoa que estava usando na gratuidade como estudante, ter mais gente utilizando como gratuidade como estudante, não ajudava também ao senhor ter um fluxo maior de passageiros, daquela pessoa ter uma cultura de usar mais ônibus, ou acabar não tendo essa diferença? Danilão, de verdade, a tarifa do ônibus ela é uma resultante da divisão do custo de manter a máquina funcionando, cujo custo é definido pela própria prefeitura, porque é ela que determina toda a operação, o tipo de ônibus, o número de viagens e toda a estrutura, ela que planeja, e aí, feito esse planejamento, tem uma precificação. Quem faz essa precificação através da tarifa é a agência de regulação, ao contrário do que muitos imaginam que o consórcio hoje, que é o concessionário, é quem quer uma tarifa maior ou menor, quer tarifa de R$7. O consórcio não quer absolutamente nada mais do que receber pelo serviço prestado. Aí fala, mas o serviço é muito ruim. Imagina que um empresário tenha desejo de prestar um mau serviço. Não é isso que acontece. Esse desejo não existe. Mas nós temos uma realidade posta, que é um trânsito cada vez mais caótico, onde o transporte individual é priorizado. Veja que as cidades são planejadas, e Campo Grande foi assim,
A prioridade aqui é o automóvel e nunca o ônibus. Ou seja, o senhor, no caso do consórcio da Cruz, todo mundo que integra ele, são parceiros de um parceiro que não pensa da mesma forma que vocês. Ultimamente, pelo menos, tem acontecido isso. Uma pergunta que eu faço para o senhor hoje, que é pré-candidato a deputado federal, né, e alguém que vai estar conversando com muita gente, vai em reuniões, vai ser abordado, sempre foi a vida toda como alguém do consórcio da Cruz, mas hoje como pré-candidato a deputado federal, como político, vão te perguntar muito sobre isso, sobre a qualidade do serviço e tudo mais. O senhor acha legal essa ideia que está sendo feita desses pontos de ônibus no meio da rua? Muita gente reclamou, questionou, não entendeu. Agora, vendo ele pintadinho, bonitinho no meio da pista, até que dá para sacar que parece que a coisa vai funcionar. Mas antes, muita gente reclamou, chegou a ser embargada, né, a obra e tal. É um começo? Funciona mesmo? Ou para isso o consórcio da Cruz, não foi consultado na época? Não, fomos consultados, sim. Aliás, nós fomos, diria, estimulados, para não dizer induzidos ou atraídos, à época da licitação, que culminou na assinatura do contrato Prefeitura-Consórcio do Aicurus, naquele edital, no projeto básico que antecedeu, que deu cunho jurídico e técnico ao contrato, lá estava inclusive a implantação desses corredores. Nós já estamos aí a nível de contrato, então, com 10 anos de atraso por parte da Prefeitura, a implantação de 80 estações de pré-embarque, para que isso trouxesse mais segurança, conforto ao cliente ao embarcar e desembarcar dos ônibus. Nós não temos nenhuma dessas estações implantadas. Então, literalmente, a Prefeitura de Campo Grande, nesse quesito, está, diria, inadimplente. Não só com o consórcio, mas principalmente com a cidade, com o cidadão, que merece e tem direito constitucional desse serviço com qualidade. O consórcio pode melhorar a qualidade desse serviço? De que maneira? Com a frota renovada, com o treinamento da sua mão de obra, mas isto é muito pouco perto daquilo que realmente significa um corredor de ônibus. Aí, o ponto no meio da rua, o ponto do lado direito, do lado esquerdo, isso não é que não tenha importância. O que não pode é não ter o corredor. O que não pode é ficar do jeito que está. A agilidade que o senhor fala. Então, para que tenhamos velocidade e confiabilidade, não tem outra saída a não ser faixas exclusivas. E aí, Danilo, a sociedade é induzida, talvez por falta de informação, e forma um preconceito. Eu escutei muito que esse negócio de ponto no meio da rua, como essas obras, veja aqui que é Brilhante, que teve o seu primeiro trecho inaugurado agora em abril, essas obras ficaram 8 anos. Então isso incomodou o cidadão que por ali passava, ficava incomodado e aí despejava toda essa angústia, toda essa raiva em cima do consórcio. É o consórcio que presta o mau serviço. Isso eu ia falar para o senhor. Campo Grande viveu, e aqui muita gente já falou nessa mesa, que tempos de muita harmonia política, onde as coisas funcionavam e tudo mais. Depois veio a época de muita turbulência, 2013 para frente, né? E aquilo teria dado um atraso para a cidade, que falam aí ser até maior que uma década, tudo mais. Nesse atraso, a população, o contribuinte, fica tenso, fica nervoso, fica inquieto e muito mais crítico que o normal. O senhor acha que tanto o consórcio, não só essa concessão que o senhor acabou administrando, como outras, acabaram pagando o preço também dessa falta de referência que a política pública municipal em Campo Grande passou a ter, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, passaram a perder tanto a credibilidade que tinham, né, em relação ao cidadão, em relação à confiabilidade de resultados? Danilo, é isso mesmo. Eu diria, voltando aqui no episódio, ou como queira denominar, a pandemia. Porque a pandemia, ela é um marco. Ela, literalmente, para o transporte público, ela colocou o transporte numa situação de tirar o manto daquela cortina de fumaça que foi colocada voluntária ou involuntariamente, porque o gestor público ele tem muito medo de tomar algumas medidas
Por exemplo, eu vou implantar mais corredores, aí eu vou contrariar o comerciante. Mas o cidadão, a grande maioria das pessoas que se deslocam no primeiro modal, inclusive, é a pé. Muitas pessoas não sabem, mas o maior número de deslocamento do cidadão dentro de Campo Grande é a pé. Não é dentro de Campo Grande, é a nível de Brasil. O segundo modal são os ônibus. E olha que então nós não tivemos planejamento, prioridade para o transporte. Então, estava se tratando isso de maneira muito, eu diria, superficial. Agora chegou num ponto que o transporte a nível de Brasil e Campo Grande não ficou fora, infelizmente, de sucumbência. Em vários sentidos. Sucumbência financeira, sucumbência moral, desgaste. E isso, então, está exigindo tomadas de providência nunca antes feitas. Por exemplo, o município, literalmente, colocando recursos dentro do sistema, não é para poder pagar para o consórcio. Olha, está subsidiando, tirando o ISS, isso beneficia o consórcio. Não, não beneficia o consórcio. Beneficia o cidadão campograndense, que usa o transporte ou não, porque todos são atingidos pelo transporte. Veja que há pouco dia nós tivemos uma paralisação de um dia no transporte ao transtorno que isso causou a Campo Grande. É, inclusive, muito triste o que aconteceu e poderia ter sido evitado, mas não foi. Então, Danilo, eu, enveredando para o que você comentou, que eu sou pré-candidato, foi com esta visão, porque muitos afirmam, eu não gosto de política, não vou mexer com política, eu fazia parte desse O senhor já teve esse pensamento, né? Já tive esse pensamento. Não, político, estou fora. E do nada deu um insight, virou a chave de pensar em estar na política para mudar um pouco mais. O senhor falou na pandemia, eu cheguei a entrevistar o senhor logo no começo da pandemia, os primeiros meses. E o senhor estava super empolgado de discussões que a ANTU, no caso a Associação Nacional das Empresas de Transporte Coletivo, estavam avançando em Brasília com relação ao novo modelo de mobilidade urbana, seria a mobilidade urbana do futuro, pensando num ônibus mais ágil, conciliação de outros modais, até o BRT e tudo mais, e que isso seria possível e baseado até inclusive num subsídio maior. Aí quando todo mundo escandaliza, não, subsídio maior, mais dinheiro público, aí você vai trazer aumento de imposto. Mas em cidades do exterior, onde a coisa funciona, Berlim, Amsterdã, Londres, Barcelona, outras tantas mais, acho que Viena também, é assim, é 50% subsidiado pelo governo no transporte público, até para facilitar questões de turismo e tudo mais, e é um transporte público de qualidade, tanto é que tem muito brasileiro, muito sul-mato-grossense, que quando vai para lá, nem aluga carro, resolve andar de ônibus, andar a pé, ou até quando muda para a cidade, acaba adotando esse estilo de vida. E aí depois veio a pandemia botou tudo na questão da saúde, né, como prioridade total, e aí tinha outras questões para ver isso. Essa semente, esse início da discussão da NTU, foi também o que te motivou a ser político, a buscar a política e buscar, de repente, uma vaga no Congresso Nacional, que é tão difícil, são só 8 vagas? Danilo, foi sim, mas aí tem mais alguns fatores. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral em Ciências Políticas. Comecei em novembro do ano passado, é um curso de 360 horas presenciais. Nós já estamos aí no 7º módulo. Lá eu comecei a enxergar também a necessidade de, como cidadão, me envolver na política, porque não tem outra alternativa a não ser todos nós nos interessarmos pela política, seja na condição de eleitor ou na condição de um pré-candidato e, quem sabe, até um parlamentar. Mas, Danilo, diria que a questão do transporte, como nós temos aqui no artigo 6º, direito social, tem algumas cidades no Brasil, são 40 cidades, que já entregam esse serviço a tarifa zero. É meu sonho. É meu sonho e vou tentar... Tarifa zero. O ônibus está passando, a pessoa embarca... E não paga naquele momento, até porque ele já paga de maneira indireta. Não tem almoço grátis para ninguém. O SUS, por exemplo, você vai no hospital, você não paga lá, mas você já pagou com antecedência. Ali na sua folha de pagamento, em algum momento você pagou... Na comida, né? Na carga exatamente. Então, quem banca somos todos nós. Imagina que, vamos expandir, o Brasil é um grande condomínio.
nós temos ali o presidente da República, que seria o síndico. Aí nós temos o Estado e nós temos a Prefeitura. A Prefeitura também é um grande condomínio, nós temos um síndico, que é o prefeito, que ele que administra aquilo que é nosso. Então nós precisamos ter essa consciência e cobrar os nossos direitos e também nos sujeitarmos às nossas obrigações. Obrigação qual? Quais delas? Pagar os seus impostos, respeitar as leis, mas nós temos o direito de ter de volta tudo aquilo que nós pagamos de imposto. Então, tarifa zero, nós já temos 40 cidades no Brasil. Quais cidades? Nós temos Calcaia, no Ceará, nós temos Paranaguá, no Paraná, nós temos no Rio de Janeiro, me falta o nome agora, mas eu lembro na sequência, mas são 40. E a maioria são cidades de pequeno porte, o que isso já também me foi cobrado, mas são cidades pequenas, mas o orçamento lá também é pequeno. Mas você também poderia, aqui em Campo Grande, poderia ser feito pela concessão, pela prefeitura, em algumas áreas da cidade também ser essa tarifa. Isso. No Rio de Janeiro nós temos Maricá, que parece que é pioneira nesse serviço, Maricá. Então, Danilo, o que eu estou querendo trabalhar, estimular as pessoas com essa proposta, priorizar, literalmente mudar radicalmente o transporte, contratar o prestador de serviço por quilômetro rodado, assim como é contratado o transporte de lixo. Pague ao empresário, prestador de serviço de transporte de pessoas, por aquilo que ele circular. Já existe essa figura. A Prefeitura de Campo Grande, quando ela determina uma ordem de serviço, que toda linha de ônibus tem uma ordem, literalmente comparando com uma obra qualquer. Uma obra, qualquer que seja a obra pública, assim tem uma ordem de serviço. Para aquela obra tem uma ordem de serviço. Ou seja, quando nasce um bairro, um loteamento, alguma coisa, tem que se criar uma ordem de serviço para poder abrir a linha para aquilo ali. A Prefeitura, a Getran, no caso, determina. Consórcio Guaicurus, implante a linha 070 e nela você coloque tantos ônibus, com tal horário. E esse é o trajeto. Aí você tem que comprar um ônibus ou você pega um ônibus numa outra linha e... Não, aí depende se aumento de prestação de serviço. Se você não tiver a frota, você tem que comprar, ampliar ou até reduzir. Isso depende as ordens de serviço, elas são ou deveriam ser baseadas na oferta e na demanda. Mas, Danilo, então é dentro dessa lógica, para que haja realmente uma grande mudança, para que o empresário não seja acusado de querer uma tarifa mais alta ou mais baixa. Não, pague ele pelo serviço que ele prestar. Aí a qualidade depende muito mais do poder público, a infraestrutura, porque o ônibus é muito simples. Você compra o ônibus, mantém a manutenção dele em dia, tem um bom motorista, um bom cobrador, o resto é infraestrutura. O resto é cumprir horário. Agilidade, né? Exato. Mas aí demora, é lento, mas isso não depende do consórcio. Aqui, o senhor sabe, é um espaço para todo mundo. Eu procuro trazer gente de todos os lados, todos os pensamentos e dar espaço para as pessoas poderem falar. Uma das pessoas que, nessa retomada do MSD Preview, veio aqui foi o Vinícius. E durante a entrevista, ele falou da questão da investigação do consórcio, ele acabou investigando outras concessões e tudo mais. E aí, até falei, olha, você hoje é pré-candidato a deputado federal, assim como o executivo principal, licenciado agora, do consórcio Guaicurus, o João Rezende. Aí ele rapidamente falou assim, mas ninguém vota nele. Quem que vai votar nele? O empresário, ele tem um pouco de preconceito, às vezes, quando ele vai para a política, o patrão, porque uma coisa é ser patrão, você ser empresário, você tem lá a tutoria, o cuidado com seus funcionários e tudo mais. Quando ele vai para a política, todo mundo pensa que o empresário vai visar o lucro, né? E às vezes o empresário, como cidadão comum, ele tem que ir para a política para lutar por um país melhor, para uma cidade melhor, para um estado melhor. Tem um pouco de preconceito pelo fato de ser empresário, estar entrando na política, ser de um ramo que é tão discutido e rediscutido. Não estou falando para o senhor repercutir, no caso, a declaração dele, até porque vocês acabam sendo concorrentes. Mas assim, eu acho que o senhor enfrentaria o mesmo tipo de pergunta por alguns se fosse candidato a vereador. Né? Perfeito. Danilo, eu tenho certeza que quando forma-se um preconceito é porque faltam informações. Quando você tem a oportunidade
de falar, de provar, de mostrar, aquilo então sai de um preconceito para um conceito, né? O empresário do transporte urbano, realmente, ele está num patamar de muito preconceito. Não só o empresário, como o gestor público, né? Em algum momento ficamos nós ali, o gestor público, o empresário, na mesma, diria, no mesmo patamar. E eu não tenho dúvida que o desgaste do político, e principalmente aquele político espetaculoso, aquele que promete alguma coisa que ele sabe que não vai entregar, isso desgasta aquele político, né? Faz todo aquele barulho. O que eu estou pensando e estou planejando para a minha jornada é justamente continuar naquilo que toda a vida eu fui galgado desde os primeiros momentos, desde os primeiros passos, que é na verdade, na transparência, naquilo que quem me conhece sabe da minha conduta. E de conhecer o ramo também, né? Conhecer o problema hoje em dia, que ele chega num ponto. O senhor de transporte coletivo tem quantos anos? Quando o senhor começou nesse ramo? Danilo, eu comecei a trabalhar exatamente dia 14 de dezembro de 1970, onde meu pai, que já era empresário, eu ia até a garagem do ônibus, onde ele também trabalhava, para lavar ônibus, para poder começar a aprender. Eu tinha exatamente 11 anos de idade. Então, eu conheço, adoro, amo o que faço. Hoje o senhor está com? Eu estou com 63 anos. 63 anos. Vou completar agora, dedicada a isso. na próxima terça-feira vindoura. Então, eu quero me colocar à disposição e que realmente essa questão de mobilidade é algo que não é eu que comparo, literalmente é um caso de saúde pública. As ruas das cidades maiores são um verdadeiro campo de batalha. A gente ouve aí a afirmação, olha, no Brasil o trânsito mata tanto quanto a guerra do Vietnã todo ano. E fica só nisso. Não se toma providência de eliminar, por exemplo, aquela indústria de acidentados. Se preocupam muito em aumentar o número de hospitais, ampliar o número de leitos, mas não vão estancar a usina de acidentados, que seria o ideal. Aí você vai na causa, vai lá na causa, resolve o problema, que o transporte por ônibus, ele é seguro. Ele é seguro em todos os aspectos. Eu fico com muita tristeza quando eu vejo um cidadão sendo expulso do transporte público por não conseguir pagar a tarifa. Ele opta por comprar uma motocicleta, ou ele vai para uma cadeira de roda, ou ele vai para o além, deixando viúvas, deixando viúvo. Agora, assim, a política, o senhor conhece bem a política, teve que lidar com o político a vida toda, né? Uhum. Seja na Jaguar, depois do consórcio nos últimos anos. A política, por conta do cobertor ser curto e o orçamento ter que lidar com tudo, acaba não priorizando nada. E os problemas vão ficando crônicos, complexos, eles exigem uma priorização, seja olhado com foco, intensidade e resolutividade para poder sair daquela crise. O transporte coletivo, eu lembro há 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, ele era tratado como sendo o grande tema, ou pelo menos um dos 3 grandes temas dessas eleições de 2022. Em 2018, a eleição foi praticamente comportamental, guerra de valores, discussão, quem que é feio, quem que é bonito, quem que é isso e aquilo, né? Uma eleição bastante atípica. Nessa eleição, teoricamente, as pessoas acabaram se envolvendo muito com a questão da inflação, né? Do problema crônico aí do custo de vida, tudo mais, que tem a ver também com o transporte coletivo. Mas você acha que de novo roubaram a cena do transporte coletivo e aí essa discussão acaba sendo sempre adiada e quanto mais adiada ela é, pior? Danilo, eu quando tomei a decisão de me colocar como pré-candidato, eu me inspirei naquela frase, ou como queira, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O transporte literalmente está no fundo do poço. Então, pegando também aquele ensinamento que é preciso morrer para renascer, o transporte ele está literalmente no fundo do poço. Pode piorar? Pode sim, sempre pode piorar. Tem que ser um empresário do setor falar isso, porque nenhum político falaria isso, porque é impopular falar. Eu estou muito esperançoso, viu, Danilo, de que a sociedade acredite nessa proposta, que é possível, que ele tem direito e é possível.
eles se mobilizando, dando apoio, porque muitas vezes o prefeito ele precisa de apoio para tomar uma decisão polêmica, como, por exemplo, enfrentar a questão da gratuidade, que eu estou defendendo e tenho certeza que nós vamos conseguir. A tarifa zero pode até não ser no primeiro momento, mas nós temos que dar o primeiro passo, e aliás ele já foi dado, porque nós temos a tarifa zero já para algumas pessoas, para o idoso, nós já temos a tarifa zero. Nós temos a tarifa zero para o estudante, nós temos a tarifa zero para o deficiente. E nós não temos a tarifa zero para a empregada doméstica. Que diferença tem a empregada doméstica ou a secretária doméstica do estudante? Para mim não tem nenhuma. Então nós temos que entregar para essas pessoas, para essa camada que ainda não tem a tarifa zero, porque todos nós somos iguais perante a lei. Então nós temos que reorganizar, rediscutir a nível nacional, como nós temos o fundo da educação, que o cidadão pode começar a estudar numa escola pública e se formar numa escola pública sem pagar nada, vírgula, ele vai pagando através dos impostos. Nós temos o direito da segurança, porque nós temos o fundo da segurança. Nós temos o fundo da saúde, que mantém é um serviço que ele tem que ter, né? Tem então, que existir, nós temos que ter o fundo também da mobilidade urbana. Criar o fundo da mobilidade. Essa luta pelo transporte coletivo e essas ideias, tanto da tarifa zero, a implantação da tarifa zero gradativamente, quanto de uma melhora do serviço, é a grande bandeira da tua pré-campanha e talvez, caso passe as convenções da campanha? É assim que o senhor conseguiria cativar as pessoas? Eu tenho certeza. Tem tido apoio nessa caminhada? Viu, Danilo? Tem. E tarifa zero com serviço ruim também não serve. Porque se for ruim o serviço, de graça é caro. Nós temos que ter uma tarifa cada vez mais acessível e num momento adequado zero, mas uma melhoria também na qualidade. E a melhoria não passa, diria, vou aqui sem medo de errar, viu, Danilo? Dizer que talvez aí uns 10% dependa do empresário. Hoje é o consórcio Guaicurus, pode ser que amanhã não seja mais ele, mas 90% depende do poder público. Depende do poder público na infraestrutura. Tem que priorizar o transporte de massa, para que aí você vai diminuir o número de acidentes, você vai desafogar os hospitais, você vai diminuir a despesa do governo federal na indenização, nas pensões, você vai diminuir o estresse, diminuindo o estresse, você melhora a qualidade de vida. Olha, a sociedade ela está cega com relação a isso. Quando fala corredor de ônibus, eu cheguei a ouvir de um vereador que participou de uma reunião agora há poucos dias na prefeitura, que os corredores beneficiam o empresário não anda de ônibus, eu ando de ônibus, mas a sua grande maioria... É verdade, o senhor pegava ônibus para ver como que as coisas estavam, e às vezes no meio disso alguém reconhecia? Não, eu utilizo o transporte, eu utilizo e deveria até utilizar mais, mas eu utilizo com frequência. Mas diria o seguinte, os corredores não são dos ônibus, o corredor é do cidadão que vai utilizar o ônibus ali. Ele tem esse direito, ele tem o direito de tomar um ônibus, e esse ônibus, como tem em São Paulo, quem conhece São Paulo, quem vai lá, de repente vê o trânsito de automóvel parado e o ônibus e os táxis ocupados, fluindo ali, fluindo naquilo. Então, Danilo, estou muito convencido que a proposta é uma proposta viável, ela é sadia e quero que realmente a sociedade tenha esta visão e faça valer o seu direito. Agora, eu quero ser um instrumento para isso. Agora, como político, acaba acontecendo uma situação diferente com o senhor. Por exemplo, como empresário, as tuas referências, olha, é o João da Jaguar, é o João do consórcio Guaicurus, é o João empresário. Você tem essas referências. Como político, qualquer lugar que o senhor vá conversar de política ou se apresentar como um pré-candidato a alguma coisa, já vão perguntar para o senhor, e aí, mas João, mas tudo bem, beleza, virou político. Se é Lula, se é Bolsonaro, se é coluna do meio, se é outra situação, já tem meio que esse batismo. Qual que é a tua opção, qual que é a tua bandeira, o senhor que está hoje filiado ao Progressistas? Danilo, eu estou, de verdade, estou lá no Progressistas, me senti muito à vontade de fazer a filiação, nunca tinha me filiado a partido algum, e diria que...
fui convidado, fui estimulado, mas, Danilo, diria... Então, a política, até dentro desse curso que eu tenho feito lá, pós-graduação, literalmente de Ciências Políticas, tem sido, para mim, um aprendizado muito interessante. Eventualmente, você tem que ser radical. Inclusive, eu acho que estou sendo radical em busca desse direito que nós temos, que eu tenho, que a minha família tem, que os meus amigos têm e que nós todos temos. O direito de um transporte à altura, um transporte que garanta a qualidade de vida. Então, diferente de que algumas pessoas, mas quem é que vai votar nele? Isso não vamos ver. Eu acho que aí o eleitor está cada vez mais sabido, está cada vez mais inteligente. Eu tenho certeza que ele vai fazer a escolha mais adequada. E torço para que eu seja esse escolhido. Mas, naturalmente, que vai depender dele. Diferente do que eu tenho também ainda, olha, porque nós temos que fechar com... O senhor essa decisão que o senhor tomou há mais ou menos um ano atrás, depois que você tomou, você teve que validar ela na pré-campanha. A pré-campanha tem te deixado feliz e o senhor vai para a convenção. E na convenção onde tudo se decide, né? Exatamente. Mas aí o senhor está se sentindo preparado e quente para essa disputa, que é sempre acalorada. Eu te perguntei dessa questão do batismo, porque antes de ouvir as suas propostas, eu não queria saber de que lado o senhor está, né? O Brasil está muito dividido. Né? Exatamente. Danilo, estou muito à vontade e tenho sido indagado. E aí, como é que está? Olha, estou animado e cada vez mais animado e sentindo que realmente nós podemos colaborar. E aí, como você disse, o primeiro passo já foi dado, o pré-candidatura. Aí nós vamos ter a convenção. E aí vamos ter a campanha e, com certeza, vai prevalecer a melhor escolha. E, com certeza, Campo Grande e o Mato Grosso do Sul e o Brasil vai fazer a escolha adequada. Porque nós precisamos da política. Volto aqui a conclamar. Não deixe de votar, faça a melhor escolha, seja realmente cuidadoso. Porque as pessoas, a abstenção tem sido alta, né? Eu mesmo não votei nas últimas eleições. Eu ouço muito, eu não vou votar. Não por desinteresse, mas eu estava trabalhando e aí você acaba... mas caso venha, ano que vem, passando por todos os trâmites, a estar lá em Brasília, ou até como cidadão aqui, você preferia que o presidente fosse alguém que já foi presidente ou você preferia alguém novo? Danilo, de verdade é o seguinte, experiência... Ou só foca muito no Mato Grosso do Sul, está pensando... Não, naturalmente nós temos que... É um dos problemas que nós temos. Que federal é federal, né? Deputado federal, vou perguntar. É uma dos desafios que nós temos, que de verdade nós temos aqui estou fazendo um compromisso, né? A princípio, aí como pré-candidato, defender uma bandeira, mas nós temos uma questão nacional, né? Então, é realmente um desafio, um país continental cheio de diferenças, né? Cheio de diferenças. Por exemplo, será que nós temos necessidade de ter salário mínimo regionalizado? Porque uma coisa é o cidadão que mora lá na Amazônia, lá vamos ver, no Iapoque. Será que a necessidade é a mesma de quem mora lá na região do Chuí? Então, nós temos muitas desigualdades que precisam ser tratadas como tal. Então, o transporte tem desigualdade? Tem sim. Nós temos cidades que já têm uma infraestrutura, que já têm uma renda per capita, de repente ela pode subsidiar ainda quem não recebeu um mínimo de infraestrutura. Então, é realmente uma expectativa e um estímulo. Eu quero, como cidadão, poder deixar um legado. Como eu já tive a oportunidade, Danilo, voltando lá em 2011, quando nós tínhamos Campo Grande, uma das cidades com o maior número de assaltos a ônibus do Brasil, case, né? E nós erradicamos. Esse foi um case. Eu acho que o senhor até deu palestra. Exato. No Brasil por conta disso. E foi uma vitória que Campo Grande conseguiu, aí que me estimulou também. Puxa vida, vou dar um passo a mais. E nós já resolvemos um grande problema de saúde pública. Mas na época, eu lembro que o senhor tratou, explicando depois da situação, que tudo foi trabalhado de uma forma muito humanizada, né? Não foi de uma hora para outra que você despejou na rua um monte de gente que trabalhava na função. Teve gente que ganhou a chance de virar motorista, a própria empresa subsidiou a carteira, teve gente que entendeu aquela situação, tudo. E para a questão da segurança foi crucial. Você teve o apoio dos
usuário do transporte coletivo. Nós tivéssemos continuado com aquele estado, com aquela inércia, nós teríamos nesse período de 2011 até, uma média de 700 assaltos por ano. Nós estamos aí há praticamente 10 anos, são 7 mil assaltos que foram evitados. Imagina o que isso significa a nível de saúde pública. Quantas pessoas talvez tivessem sido atingidas. Mas fora isso, também botaram câmera nos ônibus, né? Ajudou também, né? E o cofre, né? Porque tem a questão que você falou. Mas aí nós não temos mais o dinheiro lá, né? Acabou o dinheiro. Então, as câmeras, elas vieram também para poder contribuir, mas elas tinham muito mais o objetivo de fornecer condições de planejamento, porque de repente você tem alguma reclamação, o ônibus está superlotado. Não precisa nem pegar a câmera e você assiste todo aquele trajeto, onde sobe, onde desce, onde tem um maior movimento, então as câmeras... Mas assim, naquele primeiro momento, quando até o motorista recebia e tal, porque não foi de uma hora para outra, todo mundo passou a usar o cartão, né? Não. Foi gradativo. Ali já caiu, mesmo assim já não teve. A retirada definitivamente do dinheiro, ela levou um ano. A retirada do cobrador, ela demorou mais tempo. Houve a retirada... Como foi para convencer o poder público na época disso aí? Pesquisa? Não, pesquisa até não foi tanto. Foi literalmente... existia uma ação da segurança pública para poder conter o número de assaltos, mas não vencia. Ele migrava, saía de um bairro, ia para outro. Então, aí de repente um iluminado, que eu vou citar o nome dele aqui, o senhor Demetrio Ferreira de Freitas, que era e ainda é o presidente do sindicato dos trabalhadores, ele na época me procurou e falou: doutor João, vamos fazer o que Sorocaba fez e o que Goiânia já fez. Vamos tirar o dinheiro do ônibus, porque aí nós vamos acabar com os assaltos, porque não tem outro jeito. Aí fomos atrás. Até porque o pessoal preocupado com a própria vida também, né? Não, aí foi literalmente pensando na vida das pessoas, não só do trabalhador, mas do cliente, que nós tivemos ocorrência onde o cliente foi atingido no momento ali do assalto por uma bala. Então, literalmente, isso nós resolvemos. Isso está sendo também, para mim, um estímulo, um aprendizado que é possível fazer, ainda que grandes mudanças, porque na época toda Campo Grande se enganjou para alcançar esse benefício. Houve uma mudança, uma certa resistência, mas eu quero pagar de qualquer maneira. Aí nós demos um exemplo, Danilo, que é simples. Se você quiser ter o serviço de água e esgoto na sua casa, você tem que seguir um padrão. Literalmente colocar um padrão de energia, um cavalete naquele modelo, senão a água Guariroba não liga a água para você. A Energisa não vai lá e liga. Então o ônibus também tem uma regra. Quer embarcar no ônibus? Você tem que ter o seu cartão abastecido com crédito. Lá não pode dinheiro. Por que não pode dinheiro? Por várias razões, inclusive a segurança. E aí tinha a questão dos pontos de venda e tal, que vocês também tiveram que organizar, né? Muito. E isso vem evoluindo. Dentro de poucos dias nós teremos aí a possibilidade de pagamento através do Pix lá no ônibus. Então, literalmente, daqui a pouco nem um cartão vai ser preciso. Vai ser com o próprio celular. Isso já está sendo praticamente concluído. Você já consegue comprar o seu crédito através da internet, usando cartão de crédito, cartão de débito, daqui um dia o Pix, e daqui um dia o próprio celular é que vai comunicar ali com o sistema via internet, já embarcada no ônibus. Então o cartão daqui a pouco também já vai sair de cena. Agora, uma última pergunta, né? Nessa questão até da pré-candidatura, de conversar com as pessoas, o senhor tem as bandeiras, tem esses ideais, são questões muito bacanas, né? Caso viesse um dia a ser implementado no nosso país, acho que ajudaria muito a vida do cidadão. E, na realidade, como do outro lado, que o senhor conhece bem, como empresário, como alguém que representa empresários do setor, o senhor enfrentou a dificuldade aí, recentemente, antes da pandemia, do próprio poder público estar nesse papel que eu falei durante um tempo, de não ser um parceiro, né, na ação, de sair para o outro lado e criticar e reclamar que a frota devia ser mais renovada e tudo mais, né? Isso nunca tinha sido falado e tudo mais. Te surpreendeu muito naquela época, de até apresentarem um déficit da questão da renovação. Aí o senhor falou do custo de cada ônibus e tudo mais, estaria comprando, né? E compra todos os anos, né? Até se fazer desfile com relação a isso, né? Danilo, então isso realmente... Como que é esse trabalho de fiscalização do poder público? É nisso que eu quero chegar. Porque eles podem
em qualquer dia do ano, ir lá, pedirem balanço, conversarem, checarem os ônibus. Eles têm essa liberdade. Né? Acabam não fazendo. Talvez. Não fazem. Ao contrário, Danilo. Então, o poder público e os Aquilo órgãos você de controle... ajustou? Danilo, nunca foi diferente. O que tem diferente é que quando tem reclamações do transporte, o agente público, ele então entrega isso como sendo culpa do prestador de serviço. Nunca é dele. Nunca é dele, por exemplo, a questão tarifária. Sempre o empresário quer ganhar muito, ele quer 7,20, eu só vou dar 5,50. E a imprensa compra esse barulho também. Compra, né? Então, isso é que a imprensa, e eu estou animado por isso. A pandemia conseguiu deixar as coisas mais às claras. Nós temos que sair daquela situação de enganar o povo. Essa é a realidade. Não é eu que engano, eu nunca pensei em fazer isso. Mas o poder público, às vezes, tem dificuldade política, né? De colocar a verdade. Qual é a verdade com relação ao transporte público? Quem dá as regras, quem determina tudo é o poder público. Tudo é ele. Então, precisa que isso fique mais claro. Não é o empresário que quer maior ou menor tarifa. A tarifa tem que ser tarifa técnica. Aliás, Danilo, me permitir, a lei de mobilidade urbana, ela, em vários artigos, lá tem um que diz tarifa técnica e tarifa pública, que pode ser a mesma e pode ser diferente. Tarifa técnica qual é? Aquele valor que o sistema precisa ser remunerado para ficar de pé. Tarifa pública pode ser essa mesma, pode ser menor e pode ser até maior. O poder público, o prefeito, tem autoridade para decretar uma tarifa diferente. Se ela for menor do que a técnica, ele tem que pagar a diferença para o prestador de serviço. Isso está na lei, mas normalmente não é feito. E não é feito e não acontece nada com o poder público. Isso precisa mudar. Porque quando ele faz isso, ele abre um rombo no sistema de transporte. No primeiro momento, é no prestador de serviço, no cofre do prestador de serviço. E no segundo momento, é no cofre da prefeitura, que é muitas vezes acionada na justiça para pagar uma indenização para aquele prestador de serviço. Isso já é a realidade em várias cidades. Londrina, por exemplo, Maringá, São Paulo, já foi acionada na justiça e está pagando milhões, Cuiabá, milhões de reais por má gestão no transporte público, por fins eleitoreiros, e deixa ali um passivo que depois é pago por toda a sociedade e ela não sabe disso. Ou seja, os custos da operação, de repente, podem aumentar, o poder público resolve não subir a tarifa, ou não corrigir, ou não... E aí deixa muitas vezes a cidade sem o serviço, por um dia, por uma semana. Teresina, por exemplo, ficou aí na pandemia mais de 30 dias sem o serviço. Aqui, né? Então, por isso que não pode ser assim. O serviço, se ele é essencial e se ele é um direito social, ele tem que estar sempre disponível. Não pode ficar dependendo apenas do empresário. Esse serviço, o transporte urbano, vamos falar aqui no caso, consórcio Guaicuru, ele não disputa um mercado, ele não está aí disputando o mercado com os aplicativos, ele está prestando um serviço público. E aí, Danilo, eu há pouco dia conversava com o motorista de aplicativo lá em Florianópolis, eu fui passar um final de semana em Florianópolis, na casa da minha filha, que lá mora, e aí eu utilizei o transporte de aplicativo. E aí, como a gente sempre faz, conversando com o taxista, com o motorista de aplicativo, e esse motorista casualmente morou em Campo Grande, então aí a conversa fluiu mais ainda. Aí ele falou: "Sr. João, eu como motorista de aplicativo tentei aqui em Florianópolis implementar uma regulamentação que eu fui voto vencido, tanto que eu vou sair do serviço de aplicativo, porque eu também estou quebrado, como o senhor está." Então, o que acontece hoje, Danilo? O problema ele tem as escalas dele, mas ele é o mesmo. Então, não, exatamente. Os motoristas de aplicativo, seja lá, vou citar nome aqui, Uber, que virou sinônimo de aplicativo, mas não é o único. Nós temos o 99, nós temos outros. Literalmente, essas plataformas, elas impõem um regime de escravidão para esse cidadão. Ele paga para trabalhar.
Então, os aplicativos chegaram aqui no Brasil e encontraram um terreno mais do que fértil. Desempregado aos milhões. E o transporte público... também um monte. Exatamente. E o transporte público dispensa comentário. Entraram aqui e viraram a coqueluche, né? A cereja do bolo. Descobrimos o mapa da mina. Aí, literalmente, eles quebraram os taxistas, quebraram as empresas de ônibus e também estão quebrados. Então, aí volto lá. Para quem está bom? Para o robô que contrata. Exato. Aí vem essas plataformas que levam milhões de dólares, milhões de reais lá para o estrangeiro, vamos falar assim de maneira simplista, não pagam 1 centavo de imposto. Aqui em Campo Grande não pagam 1 centavo de imposto. Já faturaram talvez bilhões e não pagaram 1 centavo de ISS para a prefeitura, porque a prefeitura achou que não devia de cobrar. Anistiou porque tinha pandemia. Então, essas coisas que a sociedade precisa saber. Precisa saber que nós temos o direito aos aplicativos. Tenho certeza que é um serviço que tem que permanecer, mas não pode ter uma concorrência, diria, predatória, uma concorrência canibal, que aí todos perdem. O funcionário que recebe vale transporte, ele tem que utilizar o ônibus, o transporte urbano. Não, o patrão dá o dinheiro para ele, aí ele vai andar de aplicativo, que é baratinho. É baratinho. Mal o motorista de aplicativo está ali com a prestação a ser paga semana que vem, ele se propõe a prestar um serviço que diria, deficitário, mas ele precisa daquela receita para complementar ali um aluguel, e aí nós temos aí um ciclo vicioso. Nós precisamos sentar em torno de uma mesa e regulamentar tudo isso aí. O taxista tem que ser remunerado à altura, o aplicativo tem que ser remunerado à altura e o transporte por ônibus tem que ser remunerado à altura. Tudo dentro de uma segurança Funcionar jurídica. bem, né? Um complementando o outro. Exatamente. Excelente, obrigado. Parabéns aí pela coragem, pelo pique Obrigado, e pela decisão, né? Que a tua jornada seja muito boa aí, nessa pré-candidatura e, de repente, futuramente, concorrendo com outros aí, por uma representatividade do nosso estado. Agradeço pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Valeu, obrigado. MS em Dia, acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br ou nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Até a próxima.